Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Humberto Graner. Nós estamos aqui no módulo de cardiologia dentro da grande área de clínica médica. Eu estarei com vocês aqui em grande parte dessa jornada e hoje nós vamos falar de arritmias. Essa é uma aula um pouco mais aprofundada, mais densa, né, para vocês realmente não deixarem passar nada a respeito deste tema. Como é que nós estruturamos aqui esta aula? Nós vamos falar de taquicardias, das bradicardias, da fibrilação atrial, de arritmias na emergência. Depois de fazer um apanhado, ok? Primeiro, começando com taquicardias. E aí é importante nós começarmos, obviamente, definindo taquicardias. A gente define taquicardias como uma frequência acima de 100 batimentos por minuto. Esta é a definição de taquicardia. Bom, mas ele pode simplesmente estar a frequência acima de 100 e, como dessa forma aqui neste eletro que vocês podem ver, ser uma taquicardia sinusal. E aí, isso é uma arritmia? Muita calma lá, vamos ver com calma, né? Ó, se você estava correndo aí, subiu uma escada correndo de casa, ou veio correndo ali da academia, estava ali fazendo um exercício, lembrando que tinha que assistir essa aula hoje, você certamente em algum momento aí do dia teve uma taquicardia sinusal. Isto é uma arritmia? Não, não necessariamente, obviamente. É uma resposta adrenérgica normal frente a muitos estímulos que nós submetemos nosso corpo, né? Quando a gente às vezes está numa ansiedade, alguma preocupação, um susto que leva, alguma coisa que nos tira ali do conforto, também isso vai causar uma descarga adrenérgica e uma arritmia, uma taquicardia, melhor dizendo, sinusal, que não é uma arritmia. Então, que fique claro, né? Taquicardia sinusal não é uma arritmia. Ela pode ser absolutamente normal, mas no contexto de pacientes que estão enfermos, nós temos que atentar para algumas coisas. Né? No contexto de paciente com sinais, sintomas de alguma doença, alguma coisa que esteja acontecendo de errado, nós temos que lembrar, primeiro, tônus simpático aumentado. É muito comum em pacientes, por exemplo, diabéticos, ou pacientes que sofreram um AVC, que têm aí algum comprometimento neurológico, é muito comum que isso possa acontecer. Hipoxemia, hipovolemia, hemorragia ou anemia, tireotoxicose, infecções e sepse, embolia pulmonar, isquemia, uso de medicações, são algumas das causas que podem levar a taquicardia sinusal. Então, no contexto de um paciente doente, agudamente enfermo principalmente, sempre lembrar o que está acontecendo com esse paciente, por que ele está se apresentando aí com taquicardia sinusal, e aí, obviamente, buscar sempre tratar a causa base, certo? Bom, depois da taquicardia sinusal, que de novo não é uma arritmia, a gente vai falar especificamente agora das arritmias de fato, e eu vou começar falando da fibrilação atrial. Nós vamos depois mergulhar mais a fundo na fibrilação atrial, eu só estou trazendo ela aqui porque ela é a taquiarritmia mais comum na prática clínica. Atenção com essa definição, né? Ela é caracterizada por um ritmo irregular, então essas distâncias aqui, olha, percebam que essas distâncias são todas diferentes entre um QRS e outro, né? Distâncias variáveis entre os QRS. Você não enxerga uma onda P bem definida, pelo contrário, você enxerga essas ondas tremuladas, que são chamadas de ondas Fs irregulares, isso caracteriza a fibrilação atrial. Atenção, eventualmente, nem essas ondas Fs a gente enxerga, às vezes essas ondas Fs são tão finas, que a impressão que se tem é que há uma linha reta entre um complexo QRS e outro, né? Então, às vezes você vê uma linha reta, mas o que caracteriza? Sempre a irregularidade entre um batimento e outro. Que isso fique bem claro aí para você identificar de forma fácil uma fibrilação atrial. Bom, do ponto de vista fisiopatológico, por que acontece a fibrilação atrial? Olha, lembrando dos nossos mecanismos, né, fisiológicos da ativação elétrica cardiovascular, cardíaca.
Nós temos aqui o nó sinusal, aqui em cima, nó atrioventricular, e aí as fibras de His, né, feixes e ramos de His e as fibras de Purkinje. Beleza. Aqui eu tenho, então, o átrio direito, né, e o átrio direito e o átrio esquerdo, certo? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. E aí, o que acontece na fibrilação atrial? Você tem múltiplos focos, muitas vezes no átrio esquerdo, mas também no átrio direito, que disparam, concorrendo um com o outro. O que acontece? Esse dispara, chega aqui, gerou um impulso, certo? Aí, esse aqui também disparou, e aí ele vai chegar logo depois, vai gerar outro impulso. Esse aqui mais distante também disparou, vai demorar um pouquinho mais, mas ele chega, deflagra outro impulso. Isso é o que dá a irregularidade na fibrilação atrial. Vários focos, múltiplos circuitos de reentrada que ficam ali, literalmente, ó, esse dispara, esse dispara, esse dispara, esse, aí o que faz? Olha lá, o meu átrio está fibrilando. Esse é o movimento que o átrio faz. Ele fibrila, certo? Então, com isso, ele vai causar uma contração atrial ineficaz, uma dissincronia, muitas vezes, né, atrioventricular ali no esvaziamento, e esse movimento aqui também gerando uma turbulência, estase sanguínea, principalmente ali no apêndice atrial, favorecendo formação de trombos. Então, aí o cerne, a base fisiopatológica da fibrilação atrial, certo? Então, esse é o que acontece aqui na fibrilação atrial, né? A gente mostrou aqui para vocês. Então, essa é a principal arritmia na prática clínica. Agora, vejam lá, esse é um outro traçado, olha. O que me chama a atenção? Aqui o ritmo já está um pouquinho mais regular, né? Embora essa arritmia ela possa também ter, eventualmente, alguma irregularidade. Mas, via de regra, aqui, um ritmo mais irregular, QRS estreito, portanto, supraventricular, e ele tem uma morfologia aqui, ó, que você olha e fala, olha, curioso, ele está fazendo aqui um QRS, aí eu não vejo onda P, eu vejo uma onda para baixo, depois uma onda para cima, depois já vem outro, aí vem para baixo, para cima, aí vem outro, certo? É isso que vocês enxergam. Então, se nós tamparmos, se a gente colocar aqui assim, a gente tampar, né? Olha eu fazendo aqui com a mão, ó, tampar os QRS, o que vai sobrar? Olha aqui, ó, sobra essa morfologia que se assemelha a um serrote, olha lá, que bacana. Então, percebo que há um padrão aqui de serrilhado que nos remete aos dentes de um serrote. Essa arritmia, portanto, é chamada de flutter atrial, certo? Então, flutter atrial é aquela arritmia do serrilhado, do dente de tubarão, isso nos Estados Unidos eles falam, dentes de tubarão. O brasileiro gosta de trabalhar, né? Então ele associa mais com serrote. Dentes de serrote que é mais comumente descrito, certo? Então, não se observa onda P aqui também, e sim ondas em serrilhado, e esses serrilhados são mais nítidos nas derivações inferiores, D2, D3, AVF e também em V1, que é o primeiro precordial aqui, né? Tá certo? Olha um outro exemplo de flutter atrial aqui, olha. Percebam? Aqui ele não está tão taquicárdico e por isso que você consegue perceber o padrão do serrilhado mais frequentemente. Cada serrilhado desse é uma contração atrial, então isso também gera uma dissincronia ali atrioventricular, né, porque ele é um circuito que ativa ali os átrios. Então, de que forma? Olha lá. Como é que funciona no flutter atrial? Lembra, na fibrilação, vários microcircuitos que fazem o átrio fibrilar. Aqui não, aqui eu tenho um grande circuito, que parece que ele entra e fica parecendo que ele está rodando num carrossel.
Então, ele é um grande circuito que fica rodando, circulando. Por isso que ele vem aqui, olha, ele vem, bate aqui, desce, então ele faz um QRS. Só que entre um período refratário e outro, ele dá uma volta, ele é rápido. Eu falei um carrossel, mas no sentido circular, mas ele não é bem um carrossel, né? Parece mais aqueles rotores, né? Aqueles brinquedos que rodam bastante nos parques de diversões. Então, por quê? Porque enquanto o estímulo está descendo, ele dá às vezes uma, duas, três voltas. E aí cada vez que ele bate aqui, é essa onda que ele faz. Então, faz esse... Ele, ó, gira, gira, gira. Então, fez um serrilhado, outro serrilhado, bateu aqui, desceu. Aí ele bateu, desceu. Aí gira, gira, desceu. Então, tende a ser regular, mas eventualmente você vai poder ver assim alguma coisa mais irregular, por exemplo, faz só 2 e vem, depois volta 3, certo? Isso também pode acontecer, tá? Então, o flutter atrial, ele geralmente é regular, tá? Mas pode ser irregular também, menos comum, mas pode acontecer. Pensou em arritmia? Dica prática, gente, independentemente disso, falou que é um ritmo irregular, falou em arritmia, ritmo irregular é pensar sempre em fibrilação atrial, porque é o mais comum na prática clínica, ok? Então é assim que funciona aqui no flutter atrial. E a taquicardia atrial? Vejam bem a taquicardia atrial. A taquicardia atrial, o que ele muda? Olha aqui que interessante. Antes de cada QRS, tem uma onda aqui, veja, essa onda, que parece uma onda P, mas ela é negativa, então ela não é sinusal. Por quê? Porque em D2 a onda P é assim, é para cima. Aqui não, aqui está uma onda assim, ó. Né? Olha lá, percebam, uma onda para baixo, invertida, negativa. Por quê? Isso é um foco ectópico que assumiu ali o controle, ele não é bem, anatomicamente falando, não é bem o nosso sinusal que está controlando, mas esse foco ectópico, normalmente um pouco mais baixo, e que muitas vezes isso pode acelerar, porque muitas vezes esse foco é mais rápido ou estimula mais rápido o ventrículo e ele assume, entra na frente do nosso sinusal, assume e faz uma taquicardia atrial, certo? Então, portanto, olha, a taquicardia atrial, o que acontece na taquicardia atrial? Ele é um foco ectópico, normalmente mais baixo, então ele está pertinho aqui do nó do AV, então ele toda hora ele estimula, né? Estimulou, aí vem onda T, aí vem uma onda negativa, estimulou, onda T, negativa, estimulou, onda T, negativa. E por que negativa? Porque ele estimula, como ele é mais baixo, ele estimula o átrio retrogradamente. Para o observador que está aqui em D2, ó, enxergando, né? Enxergando lá o meu coração, eu estou vendo o quê? O rabo do vetor e não a ponta do vetor. Por isso que ela é negativa. Porque o nó sinusal ele vem para cá, ó. Então eu vejo a ponta do vetor. Então esse é nó sinusal, ritmo sinusal. Esse é um ritmo atrial. Por quê? Porque eu estou vendo um foco mais baixo que está fugindo de onde eu estou olhando. Tá certo? Perfeito? Bom, fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia atrial. Percebam que nós estamos todos nas arritmias supraventriculares. Agora eu vou falar da taquicardia supraventricular. A taquicardia supraventricular é a forma mais comum de taquicardia supraventricular regular, mais prevalente em mulheres. Muitas das vezes não tem correlação com doença estrutural, então são pacientes saudáveis. Eu, você, não temos problemas no coração, mas todos podemos ter uma taquicardia supraventricular por algum fator que às vezes altera ali os nossos tempos refratários e a nossa eletrofisiologia. Então não tem onda P, apenas QRS estreitos e rápidos. Então aqui você pode notar que eu tenho um QRS, tem a onda T, né? Tem um QRS, tem a onda T, mas não tem onda P. QRS é estreitinho, taquicardia supraventricular.
qual que é o principal mecanismo aqui? Que, só para ficar claro para vocês, é a reentrada nodal. Às vezes pode ser que alguém lá da banca queira dar uma sacaneada com você e ele, ao invés de falar taquicardia supraventricular, ele fala assim: esse paciente está tendo uma TRN. Aí você fala, TRN? Poxa, eu não vi isso na aula do Humberto. Não, olha lá. Agora você não vai esquecer mais. Taquicardia por reentrada nodal. Taquicardia por reentrada nodal nada mais é do que uma taquicardia supraventricular. É só que, em vez dele falar taquicardia supraventricular, ele já falou o mecanismo, né? Ele já entregou para você que essa taquicardia por supraventricular é pelo mecanismo de reentrada nodal, que é o quê? O paciente, como é que isso funciona? Olha lá, o estímulo vem sinusal bonitinho. Chega aqui no nó do AV, ele desce, o nó do AV tem um feixe rápido e um feixe lento. Ele desce aqui pelo feixe rápido, sobe pelo feixe lento. Então, só que na hora que ele sobe por esse feixe, desce para o ventrículo, só que na hora que ele sobe por feixe lento, né, normalmente a gente faz assim, um desenho de cardiologista. Ele vem aqui, desce para o ventrículo. Beleza, estimulou o ventrículo. E sobe aqui pelo feixe lento. Só que como esse feixe é lento, quando ele chegar aqui, já tem outro estímulo descendo. Então, essa reentrada ela não acontece via de regra. Ele só recebe o estímulo do nó sinusal, manda para frente, na hora que o estímulo volta, ele, opa, não, fica aí. Já tem outro aqui, chegou na sua frente. Beleza. Por alguns motivos eletrofisiológicos, muitas vezes, às vezes hormonal, descarga adrenérgica, às vezes acontece muito após uma forte emoção. O que acontece? Ele muda esse período refratário aqui, que na hora que ele volta aqui, ele já encontra essa fibra desbloqueada, não chegou aqui, aí ele desce de novo. E aí é o problema, porque aí ele roda e desce, roda e desce, roda e desce, né? Roda e desce. Cada vez que ele desce é uma. Então, o que você vai ter? Você vai ter essa taquicardia regular, complexos estreitos, não tem onda P, por quê? Aí o nó sinusal, coitado, ficou bloqueado, porque na hora que o estímulo ele fala, vai, deixa eu ir, deixa eu estimular esse ventrículo, ele está ávido para estimular esse ventrículo. Mas na hora que ele vai lá estimular o ventrículo, já tem alguém lá no AV que fala, não, aqui ninguém entra, meu amigo, agora eu que estou mandando aqui, fechei as portas, sou só eu que mando aqui, e ele manda rápido para o ventrículo. Contrai, 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 certo? Então é assim que funciona a taquicardia supraventricular, mecanismos de entrada, mecanismo principal, mais comum, reentrada nodal. Combinado? Bom, tem uma forma que muitas vezes, dependendo da banca, ele pode cair na sua prova, que é a pré-excitação e que predispõe à síndrome de Wolff-Parkinson-White. Atenção, pré-excitação acontece quando a pessoa nasce com um feixe acessório aqui, em que o que vai acontecer? Olha, esse feixe acessório ele é uma ponte atrioventricular. Então, os estímulos vêm ali do nó sinusal, chega no nó do AV, chega nessa ponte. O problema é que o nó do AV, igual eu falei para vocês, ele tem ali uma porta, ele é redondinho, né? Ele fala, opa, peraí, abre a porta, entra, passa aqui, desce, e aí ele fecha a porta para o estímulo não voltar. Quando há reentrada aí, o nó sinusal também não entra, enfim. O nó atrioventricular ele tem as suas peculiaridades. Ele naturalmente, o nó atrioventricular, ele freia um pouco o impulso, para quê? Para dar tempo das válvulas atrioventriculares fecharem e as válvulas aórtica e pulmonares abrirem, preparando para a sístole. Então, o nó atrioventricular ele faz uma pausa. Por isso que você tem lá também no QRS o quê? Onda P, aí você tem um intervalinho aqui, ó, antes de começar o QRS do ventrículo. Porque o nó do AV estimulou o átrio, o nó do AV fala, calma, segura um pouquinho, agora vai, sem pressa, agora vai. Solta, abre os portões, pode descer para o ventrículo. Né? Isso é natural. Só que essa ponte do feixe acessório não tem essa característica do nó do AV. Então, na hora que o estímulo chega aqui, ó, ele chegou no nó do AV, mas chegou no feixe acessório. O
que aconteceu? Ele desce pelo feixe acessório primeiro e já começa a estimular ali o ventrículo de uma forma mais lenta, claro, porque ele não está descendo pelo His-Purkinje. O His-Purkinje é a grande avenida, né, do estímulo, mas ele já começa a estimular ali o ventrículo. Então você tem uma onda P, aí ele começa a estimular o ventrículo aqui embaixo, e aí depois ele é alcançado, né, aí desce o estímulo aqui pelo nódo AV, eles se fundem, ó, e aí o que acontece é essa morfologia aqui da pré-excitação. Pré-excitação, portanto, essa onda é chamada de onda delta. Vou fazer um delta aqui, né? Onda delta é essa barriguinha. Então, dá a impressão aqui de que o PR está curto. Então, PR curto caracteriza isso também. É o que a gente pode chamar de pré-excitação. A pré-excitação, ela é esse fenômeno eletrofisiológico que muitas pessoas podem apresentar. E as pessoas podem conviver com isso, às vezes tem um feixe acessório e convive com isso normalmente. O problema é que algumas delas podem estarem sujeitas a fenômenos de taquicardia significativa, muito sintomática, com frequências muito rápidas. Por quê? E aí, quando começam os episódios de taquicardia, eu chamo de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Afinal de contas, síndrome é conjunto de sinais e sintomas, né? Então, pré-excitação, onda delta. PR curto, onda delta. Agora, se eu tenho fenômenos taquiarrítmicos, síndrome de Wolff-Parkinson-White. O que acontece na síndrome de Wolff-Parkinson-White? Lembra de novo, ó. Onda P desceu aqui, né? Começou e aí eles se encontram, se fundem, né? Esse é o que a gente viu aqui. Esse aqui nós já vimos. Olha como é que fica aqui o elétron, ó. Tá vendo? Onda P, ele já começa o QRS, por isso que dá essa impressão de um PR curtinho, mas esse QRS que tem essa barriguinha aqui. Isso é o normal aqui que a gente enxerga, né? Aqui também nas ondas delta, certo? Agora, na síndrome de Wolff-Parkinson-White, então, Wolff-Parkinson-White, o que vai acontecer? Que muitas vezes o estímulo desce, um estímulo que desceu pelo nódo AV, em vez de vir outro estímulo e descer aqui, ele vem estímulo, o ventrículo, ele acha a ponte aberta e assim, opa, não tem ninguém vindo na ponte de lá para cá, então eu posso subir, eu posso ir no caminho contrário. Então ele volta para dentro do átrio, tá? E aí na hora que ele volta para dentro do átrio, ele reestimula aqui, então ele compete com o estímulo, ó, toca aqui o nódo AV, então ele compete com o estímulo sinusal, e aí ele faz uma taquicardia, porque aí ele volta aqui e aí ele faz um mecanismo perpétuo aqui, ó. Ele sobe pelo feixe AV, já estimula o nódo, ele sobe pelo feixe acessório, já estimula o nódo AV novamente, e aí isso vai gerar uma taquicardia. Como é que eu diferencio isso, Humberto? Que parece uma taquicardia supraventricular. Mas olha lá, lembra da onda delta? Não tem uma barriguinha? Aqui, olha, ele desceu primeiro pelo feixe acessório, certo? Aqui é o contrário. No Wolff-Parkinson-White, ele desce primeiro pelo nódo AV. Então, como é que ele vai fazer? Um QRS rápido, mas aí ele encontra aqui o feixe acessório, aí ele abre uma barriguinha tardia, assim, ele faz uma barriguinha depois no QRS, ó. Então ele vai ter essa morfologia, olha que interessante. É como se ele fizesse essa barriguinha, ó, depois, né? E não antes, como é numa síndrome de pré-excitação normal, tá? Então, essa é uma taquicardia regular com essa morfologia, né, com as ondas deltas aqui que são visíveis, em que você identifica presença de feixe acessório e caracterizando aí, portanto, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá certo? Continuando nas taquicardias, vejam, todas que nós mostramos aqui, elas estão... Esse aqui é bem na divisa, né? Nódo AV, mas as outras eu falei de fibrilação atrial, supraventricular, acima dos ventrículos, né? São átrios. Flutter atrial, supraventricular. A própria taquicardia supraventricular, o nome já diz por si mesmo,
Taquicardia atrial, está nos átrios, supraventricular. Esta aqui, pré-excitação, ovo parcialmente, ela está na junção átrio-ventricular, né? Mas pode acontecer, a gente ainda, como uma taquicardia não ventricular, porque ela ainda não origina de um impulso 100% ventricular. Agora, quando há uma origem de um impulso 100% ventricular, eu chamo de taquicardia ventricular. Então, eu tenho a taquicardia ventricular monomórfica. Por que monomórfica? Porque todos os QRS aqui têm a mesma morfologia, são iguais. E tenho a polimórfica. A polimórfica, como vocês podem ver aqui, o próprio nome fala, olha, cada QRS aqui ele tem, às vezes, uma altura, né, uma largura diferente aqui no fluxo normal, tá certo? Então, a TV polimórfica também é chamada de torção das pontas. Por quê? Porque quem descreveu achou que isso aqui estava para baixo, aí ele torce, aí começa a ficar para cima, ó, para cima. Então, aí ele vai torcer aqui de novo, aí ele vai para baixo, a ponta. Às vezes é difícil falar onde é que está a ponta, mas quem descreveu assim, como se tivesse os QRS ora para cima, ora para baixo, então é como se eles torcessem essas pontas. Daí o francês, torsades, né? A gente às vezes dá uma portuguesada, fala torsades, ou né, no meu bom francês, eu não sou péssimo em francês, mas torsade de poing. É assim que eles batizaram isso. Então, torção das pontas, tá certo? Só para ficar claro aqui para vocês nesta arritmia aqui do lado, tá bom? Bom, como que a taquicardia ventricular do ponto de vista eletrofisiológico, aqui não tem nada a ver daqui para cima, ó. Então, daqui para cima é supraventricular, daqui para baixo ventricular. Então é um foco aqui que muitas vezes pode nascer de um foco vindo de uma cicatriz, por exemplo, de um pós-infarto, de uma doença de Chagas, né? De uma valvopatia, de outras doenças aí eletrofisiológicas. Então, ele é um foco ectópico que estimula os ventrículos por conta própria. Então, ele ignora nosso sinusal, ignora qualquer estímulo supraventricular, porque ele fala, olha, eu sou o ventrículo, eu sou o mais importante aqui do coração, eu que vou mandar agora, já que vocês deram brecha, esse nosso sinusal baixou a guarda, eu que vou mandar uns estímulos aqui e causar confusão aqui. E é o que faz, é o que acontece. Então, são focos ventriculares que começam a disparar aqui, tá certo? Daí essa morfologia, porque como ele dispara aqui, ele não usa o feixe His-Purkinje, ele vai por fibras de condução mais lenta, por isso que ele tem essa largura, né? Por isso que ele é assim, mais largo, tá? Por quê? Porque ele não vai por ramos rápidos, vias rápidas, ele vai por vias mais lentas ali, como se fossem as estradas, as ruas vicinais, não vai pela autoestrada, né? Vai pelos vicinais, então vai mais lento, daí essa morfologia do QRS se abre, mas que ele fica ali bate, então, na maioria das vezes com a mesma característica. A polimórfica é porque justamente a polimórfica, às vezes um bate de cá, o outro bate de cá, então, às vezes tem mais de um ali conflitando, por isso que ela guarda essa característica polimórfica, tá bom? Atenção, a polimórfica, tá? Atenção para não confundir, porque como eu falei, às vezes tem mais de um, né? Ela se assemelha muito, e vocês vão ver que o tratamento não só se assemelha, como o tratamento se parece muito com a fibrilação ventricular. Porque a fibrilação ventricular, aí ela já é uma atividade totalmente desorganizada, essa é a fibrilação ventricular, justamente porque aí eu tenho vários focos, como se fosse a fibrilação atrial, vários focos ali disparando. Só que a fibrilação atrial, eu tenho vários focos aqui disparando e o meu ventrículo bate. Agora, se o meu átrio está aqui e o ventrículo está assim, isso não gera sístole efetiva, ó. E, portanto, fibrilação ventricular é igual a parada cardiorrespiratória.
Isso nós vamos ver lá especificamente na aula de paradas cardiorrespiratórias, tá? Nós vamos adentrar um pouquinho mais na fibrilação ventricular, tá certo? Gente, vamos lá, como é que isso cai na prova, Humberto? Tá bom, revisão legal aí das principais taquiarritmias, né? Como é que eles vão me cobrar? Olha essa prova lá do Einstein, São Paulo, 2022. Paciente sexo feminino, 27 anos. Então, mulher, 27 anos. Ó, deu entrada no pronto-socorro, palpitações taquicárdicas, tinha pressão 126/74, frequência de 180, frequência respiratória boa, saturando bem. E ela realizou o seguinte eletrocardiograma. Olha lá. Vamos olhar em D2 longo aqui, ó. QRS estreitos, regulares, não vejo onda P, eu só vejo a morfologia assim, ó, né? E aí ele já vem logo para o outro QRS. Então, QRS estreito, regular, vejo onda T, não vejo onda P. O que é isso? Isso é um ataque supraventricular. Lembra, ó, mais comum em mulheres, sem cardiopatia estrutural. Ela está estável, tranquila. Mas a pergunta é exatamente essa. Ele quer saber qual o diagnóstico mais provável dessa paciente. Aqui ele só quer um diagnóstico eletrofisiológico, diagnóstico eletrocardiográfico. Então, olha, a gente já viu, já matou ali que é uma taquicardia supraventricular. Perfeito? Olha essa outra questão do Sul São Paulo, 2023, a prova já de R+, para clínica médica. De novo, olha que interessante. Uma mulher também, com 25 anos, há 40 minutos, palpitações e mal-estar após uma discussão familiar. Não tinha dor torácica, síncope, dispneia. Ela já tinha 2 episódios prévios de palpitações, ou seja, isso já aconteceu com ela antes, é recorrente. Não tem comorbidades, ela foi diagnosticada com taquiarritmia supraventricular estável. Realizou manobra de Valsalva sem melhora, aí realizou adenosina. No que ela fez a adenosina, ela evoluiu com parada cardiorrespiratória e fibrilação ventricular. Aí, veja bem, o eletro de admissão, ele pede o eletro de admissão e a causa da fibrilação ventricular. Vamos ver o eletro da admissão. Olha aqui, prestem atenção. O que nos chama primeiro a atenção? Em D2 longo, ó, eu não vejo onda P. Esse aqui fica claro para mim, tá certo? Não tem onda P aqui, ó. Tem um QRS, eu não vejo onda P aqui precedendo os QRS. Segundo, olha essa distância com essa, com essa, com essa, com essa aqui, com essa aqui, com essa aqui, certo? Olha as distâncias como estão muito variáveis. Então, eu tenho também um ritmo irregular. Ritmo irregular, sem onda P. E aí, para finalizar, olha aqui que interessante, né? Aqui não está bem claro aqui que uma onda delta, mas eu vejo um QRS querendo ficar um pouquinho mais largo, né? Um QRS querendo ficar um pouquinho mais largo, ou seja, isso lembra o quê? Olha aqui, ó, ele faz aqui aquela morfologia que eu falei para vocês, né? Ele lembra aquela morfologia da barriguinha. Isso aqui ficou parecendo um bloqueio de ramo esquerdo, mas ele é bem mais sutil, assim, né? Só que a diferença é que é irregular, ou seja, fibrilação atrial na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aí ele pergunta, olha, o ritmo está todo irregular, eu vou de fibrilação atrial. Então, eu vou de fibrilação atrial. Isso aqui eu vou cortar, taquicardia atrial não, porque eu não vi onda negativa. Flutter atrial, ele não está fazendo aquele serrilhado regular. Olha aqui. Ah, Alberto, mas se eu tampar aqui, eu vejo um serrilhado ali. Não, mas isso é onda T, gente, tá? Isso é onda T. Isso não é um serrilhado assim, ó. Vou voltar lá para vocês verem. Não é um serrilhado assim, ó. O serrilhado é atividade atrial, tá? Isso aqui é onda T. Senão a gente começa a chamar tudo de serrilhado. Olha aqui. Se eu colocar aqui também, você vai falar assim, ah, tem um serrilhado aqui, ó. Olha lá, tem uns dentes, né? Ali em cima também. Quer dizer, não. Vamos lá. Olha aqui. Opa. Olha aqui. Então, ah, não, eu tampei aqui, eu estou vendo uns dentes. Não,
mas os dentes eles têm que ser mais regular e constante, igual aqui, ó, tá bom? Igual eu desenhei ali, né? Então, olha aqui, fibrilação atrial, vai sobrar... Por que esse paciente fez fibrilação ventricular? Aí nós vamos tentar entender o quê? Lembra lá que eu ensinei na eletrofisiologia da síndrome de Wolff-Parkinson-White? O que aconteceu? Tem vários focos ectópicos aqui disparando, certo? E ele está fazendo, descendo aqui, ele estimula o nó do átrio ventricular, estimula o ventrículo, sobe, e aí ele encontra ali com outro foco ectópico, contra o microcircuito e manda estímulo para baixo de novo para o ventrículo. Beleza. Se eu faço a adenosina, o que a adenosina faz? Ele bloqueia o nó sinusal e o nó da veia. Ele chega a fazer, às vezes, até alguns períodos de assistolia, assim que você faz. Na hora que você bloqueia o nó sinusal, então ninguém vai assumir. Você bloqueou o maestro. Ele já está inibido, o maestro, aqui na fibrilação atrial, mas você bloqueou o maestro e bloqueou o nó do AV, então esse estímulo, ele sobe aqui, o nó do AV está bloqueado, aí vem um outro circuito de reentrada e desce, estimula o ventrículo, e aí são vários circuitos. O que faz? Você transformou uma fibrilação atrial numa fibrilação ventricular. Porque aí cada estímulo desse do átrio vai descer sem nenhum pudor, né? sem o nó da veia fazer dar aquela seguradinha para o ventrículo e você faz fibrilação ventricular. Então, muito cuidado, tá? Com isso. Então, fibrilação atrial com pré-excitação, você não deve administrar adenosina ou qualquer medicação que bloqueie o nó do AV, porque aí se deixa só o feixe acessório livre e desimpedido, e aí ele vai deixar um estímulo descer e transformar a fibrilação atrial em fibrilação ventricular, porque aí ele já não tem mais o policiamento do nó do AV, ou a regulação do nó do AV. Tá certo? Então, isso é o que acontece aqui, né? Aqui que a gente mostrou, né? Olha, aqui também ritmo todo irregular, com QRS um pouquinho, querendo alargar aqui, ó, ele vem aqui, aí fica reto, vem aqui, faz uma barriguinha, volta reto, né? Então, querendo aqui alargar, e isso acontece justamente porque você faz aquilo com as medicações que bloqueiam o nó do AV, aí você deixa, aí cada hora vem um estímulo aqui, cada hora vem um estímulo aqui para o ventrículo, pelas fibras lentas, não estão descendo pelas avenidas, e aí você degenera uma fibrilação atrial em fibrilação ventricular, tá? Atenção com isso, ok? Tá certo? Bom, vamos lá, olha aqui, já que nós estamos falando de fibrilação atrial, lembra, eu falei para vocês que eu ia voltar a conversar sobre fibrilação atrial com vocês. Por quê? Porque fibrilação atrial é a arritmia mais comum na prática clínica. Ela comete 1 a 2% da população em geral, mas ela chega a cometer até mais de 10% nos indivíduos acima de 80 anos. E indivíduos acima de 90 anos, isso chega até 15% ou 20%. E nossa população, ela, né, a gente tem visto cada vez mais nonagenários. E aí, gente, a incidência ela está em ascensão. A gente não sabe estimar exatamente, mas, de novo, se é mais comum com a idade, a população está envelhecendo, quanto mais velha a população, maior será a incidência. Isso é natural, né? Ah, Humberto, eu vou ser ortopedista. Não quero saber disso, não. Gente, presta atenção, né? Primeiro você vai ter que saber porque você vai ter que fazer a prova de residência. Segundo, ela é a arritmia mais comum da prática clínica. Então, qualquer que seja a especialidade que você for fazer, em algum momento você vai lidar com isso, tá? O ortopedista, ele vai pegar, que vai fazer ortopedia, você vai pegar na sua carreira idosos que sofreram uma queda, fratura de colo de fêmur, tem que operar e tem uma fibrilação atrial. E aí? Eu vou ter que, né, saber que isso pode repercutir aqui no meu resultado cirúrgico. Não, eu vou ser ginecologista, obstetra, e então eu só vou lidar com grávidas, só com obstetrícia. Grávidas podem fazer também, por desbalanço do sistema nervoso autonômico, fibrilação atrial aguda, e isso pode, inclusive, trazer para algumas pacientes que têm essa propensão,
o caráter de um pré-natal de mais alto risco. Então, gente, mesmo que se você não seja geriatra, mas de alguma forma você vai lidar com idosos, você vai ouvir falar dessa arritmia o resto da vida, tenho certeza disso. Então, é melhor a gente já começar a ficar mais íntima dela, né? Então, vamos lá, essa é a fibrilação atrial, vem cá, vou te abraçar aqui agora, né? Então, quais são os fatores de risco? Primeiro, a idade, já falamos. Segundo, hipertensão arterial, principalmente, obviamente, hipertensão não controlada, né? Hipertensão maltratada. Doença cardíaca estrutural, então o paciente tem uma cardiomiopatia, né? Uma doença pericárdica, valvar, isquêmica. Insuficiência cardíaca, presença de diabetes mellitus, apneia obstrutiva do sono, atenção. Isso aqui também está muito em ascensão. A gente tem visto cada vez mais questões de prova de residência falando um pouquinho de apneia obstrutiva do sono, né? Porque a gente está descobrindo cada vez mais o impacto que é dormir mal, ter apneia, hipoxemia durante o sono, e isso pode repercutir também, entre tantos prejuízos da apneia obstrutiva do sono, vocês vão ver isso especificamente na aula lá de apneia obstrutiva do sono, no módulo de pneumologia, mas especificamente aqui você tem uma predisposição maior também para fibrilação atrial. Além disso, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de álcool. Atenção para outro aqui, olha. Isso aqui pode fazer o que a gente chama de quê? Síndrome do feriado, né? Qual que é a síndrome do feriado? Qual que é a síndrome do final de semana? Eles chamam mesmo de holiday syndrome, que é o quê? O indivíduo vai e às vezes pode ser jovem, tá? Isso, aí aqui não tem idade, aqui não é só de idoso não, gente. Muito cuidado. Então, ele vai, final de semana, abusa do consumo de bebida alcoólica e aí isso predispõe esses múltiplos circuitos lá atriais, assumem o controle do ritmo e ele desenvolve fibrilação atrial. A sorte é que são episódios de fibrilação atrial também, normalmente mais curtos, mais rápidos de serem revertidos, porque estão muito ligados à intoxicação alcoólica e, portanto, a gente consegue ter um controle melhor, né? Mas se você também continuar abusando, bebida alcoólica e tendo episódios repetidos, isso vai tendendo a se tornar uma arritmia mais persistente e depois permanente. Opa, que história é essa? Persistente e permanente. Então, é porque a fibrilação atrial ela é classificada em FA paroxística, quando os episódios terminam espontaneamente, duram normalmente menos de 7 dias. Persistente, quando ela dura mais que 7 dias, em geral menor do que 1 ano, mas mais do que 7 dias, ou que necessita de cardioversão para reverter. Às vezes ele reverte sozinho, às vezes ele precisa de medidas farmacológicas ou cardioversão elétrica para reverter. E a FA permanente é quando a decisão clínica é de não mais buscar restauração ou manutenção do ritmo sinusal, ou seja, o paciente vai conviver com essa fibrilação atrial o resto da vida. Mas, Humberto, é possível viver com fibrilação atrial o resto da vida? É. Assim como você tem ritmo sinusal, pacientes, muitas vezes esses mais idosos, propensos, eles vão ter ritmo de fibrilação atrial e vão conviver com isso o resto da vida, né? Ainda voltando aqui, eu falei dos fatores de risco, mas vamos falar da fisiopatologia. Portanto, tem vários fatores de risco que predispõem. E a fisiopatologia, ela envolve fatores eletrofisiológicos, com encurtamento do período refratários, alterações nos canais iônicos, conexinas, influência aqui genética, fatores hemodinâmicos, aumento na pressão intraatrial, é onde entra a insuficiência cardíaca, a própria hipertensão atrial, influenciando aí nas pressões intraatriais, e aí o átrio vai remodelando, e não só morfologicamente, como eletrofisiologicamente, ela dilata, ele remodela, e isso estimula, então, aqui, ó, fibrose atrial, inflamação, alterações no tônus autonômico e fatores desencadeantes, extracísculos atriais, ventriculares, taquicardias atriais, tudo isso está ligado à fisiopatologia da fibrilação atrial. Então, resumindo, para resumir, fisiopatologia da fibrilação atrial, uma atividade elétrica desorganizada, com perda da contração da atrial eficaz e o risco de formação de trombos por conta disso. Então, isso aqui é o que resume a fisiopatologia da fibrilação atrial que você não pode esquecer.
Características no eletrocardiograma a gente já falou, é ausências de onda P, intervalos RR irregularmente irregulares, né? Então ele é irregular, mas assim anárquico, não dá para você prever quando é que vem o próximo batimento. Você pode ver isso num eletrocardiograma ou num Holter, monitorizações mais prolongadas, né? Se você estiver suspeitando de FA paroxística ou suspeita. A classificação nós já vimos. Quais são os sintomas mais comuns? Então, esse batimento irregular, o paciente às vezes percebe, porque às vezes o coração acabou de fazer uma sístole, já faz outra de novo, aí espera um pouquinho, faz outra, faz duas, três juntas. Então ele percebe muitas palpitações. Com o tempo, isso pode desenvolver, né, principalmente se o paciente já tiver uma doença cardíaca estrutural, insuficiência cardíaca associada à dispneia, falta de ar, fadiga e tolerância ao esforço, tontura ou sensação de desmaio iminente. Além disso, alguns pacientes referem também dor torácica, mas o mais importante, fiquem atentos, 1/3 dos pacientes podem ser assintomáticos, ou seja, o paciente pode não referir nada, nenhuma palpitaçãozinha, ele está ali seguindo a vida dele, de repente ele vai fazer um exame de rotina, olha, doutor, o médico falou que eu estou com arritmia, que história é essa? Né? Então, muitas vezes a fibrilação atrial é detectada incidentalmente. Tá? Então, pode ser assintomático? Pode. Isso pode chegar na literatura até 1/3 ou às vezes até 40% dos casos. Tá bom? Fiz o diagnóstico, como é que eu vou manejar a fibrilação atrial? Aí é o ABC da fibrilação atrial. Atenção, A, anticoagulação. B, eu preciso deixar esse paciente com um bom ritmo, restaurar o ritmo sinusal ou uma boa frequência cardíaca. Se ele for aquela FA permanente, né? Não me importa mais que ele tenha ritmo sinusal, não. Deixa ele em FA, mas eu preciso que pelo menos a frequência fique controlada. E C, de controle das comorbidades. Lembra lá dos fatores de risco, tanto que é enorme a lista? Então, comorbidades, controle das comorbidades é fundamental para o sucesso do controle da fibrilação atrial. Bom, começar com o A. A anticoagulação oral ela é recomendada para prevenir eventos tromboembólicos. O sexo feminino, isso mudou agora recentemente, 2024. As diretrizes, antes, o score era Chades-Vaz, que tinha um S de sexo. Sexo feminino era considerado fator para eventos trombólicos. Isso caiu por terra, tá? Mostraram, provaram ali por A mais B que isso foi um equívoco aí dos primeiros estudos. Então, sexo feminino não é mais considerado um fator de risco isolado para risco tromboembólico, portanto, o score Chades-Vaz, que virou score Chades-Vaz. O que é esse score? C de insuficiência cardíaca congestiva, H de hipertensão, A de idade, maior que 75 anos, maior ou igual a 75 anos, pontua 2. O outro A aqui é de idade entre 65 e 74 anos, pontua 1. D de diabetes, S de stroke, então é SHA2, né? SHADS, o 2 também no S, porque pontua 2. Doença vascular. O que é doença vascular? Esse paciente já teve infarto agudo do miocárdio. Esse paciente, estou aqui na frente, né? Esse paciente já teve infarto agudo do miocárdio, ele tem doença arterial periférica, tá? Ele tem a doença aterosclerótica, doença carotídea, ele é considerado aqui doença vascular, tá bom? E a idade aqui, então, o paciente pontua 2 na idade ou pontua 1 aqui, tá certo? Então, Chades-Vaz igual a 2 ou mais, então, maior ou igual a 2, indica risco tromboembólico elevado e sugere o início de anticoagulação oral. A decisão, portanto, de anticoagular ela é baseada em uma avaliação de riscos e benefícios. Esse score de Chades-Vaz, ele estima o risco de eventos tromboembólicos, tá? Agora, o paciente também ele tem características que podem predispô-lo a sangrar com o uso de anticoagulantes. E aí, isso tem que ser colocado na mesa ali com o paciente. Lembrar que as diretrizes mandam tanto fazer o score Chades-Vaz quanto o score Hasbled. E aí,
lembrar que o score Hasbled não contraindica automaticamente a anticoagulação. Não é porque o CHA-2-VA maior ou igual a 2 tem que anticoagular. Hasbled 3, 4, 5. Ah, não, é proibido anticoagular. Não. Hasbled não contraindica anticoagulação. Ele apenas faz um balanço. Olha, esse paciente vai ter mais chance de AVC, mas ele tem mais chance de sangrar também com o uso de anticoagulantes, eu tenho que olhar para ele com calma. Afinal de contas, o que você quer aqui na FA é prevenir eventos tromboembólicos. O paciente morre do AVC, na maioria, AVC isquêmico, AVC embólico, né? Na maioria dos casos, os fenômenos hemorrágicos, ainda, mesmo assim, eles ainda são muito pequenos, embora sim, podem ser catastróficos. Então eu faço aqui o score Hasbled, ó. H de hipertensão, A de função hepática ou renal anormal, como é hepática ou renal, pode ser 1 ou 2. O stroke ainda é 2, AVC prévio. Sangramento, o B de bleeding, de sangramento. L de lábio, RNI lábio, 2 pontos, para quem usa varfarina, né? Aqui o idoso maior ou igual a 65 anos, 1 ponto. E uso de medicações, de drogas, aliás, drogas listas ou ilícitas, ou bebida alcoólica, 1 ou 2 pontos se for 1 ou 2. Portanto, vocês veem que até tem coisas aqui, idade, AVC prévio, hipertensão, que eles são tanto do score CHA-2-VA quanto do Hasbled. Então, são fatores em comum, quer dizer, ele tem hipertensão arterial, ele tem mais chance de ter um AVC isquêmico, mas tem mais chance de sangrar com anticoagulantes também. Então, por isso que eu falei para vocês, aí é colocar numa balança. Então, vigiar esse paciente mais de perto, se ele tem score de risco Hasbled alto, mas não contraindica anticoagulação a presença de Hasbled alto. Como que eu anticoagulo esse paciente? Né? Então, eu tenho hoje essas medicações aqui em cima, tá? Apixabana, dabigatrana, edoxabana, rivaroxabana e varfarina, tá certo? Vejam aqui, esse quadrinho aqui é para vocês guardarem, tirar um print, aqui é um pouquinho decoreba, caem questões, às vezes a banca é custosa, ela vai fazer perguntas farmacológicas para você, então ele tem que lembrar aqui, olha aqui. Lembrar que a varfarina, né, ela é um inibidor dos fatores dependentes da vitamina K, é o mais antigo, mais tradicional, mas que depois foram testados, né, por medicações mais novas, modernas, que não exigiam a realização de controle do RNI. Quais foram? Apixabana, dabigatrana, edoxabana, rivaroxabana. Ó aqui, ó, XA, 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 ó. Rivaroxa, edoxa, apixá. XA é 10 ativado, então ele é um inibidor do fator 10 direto ativado. A de ativado, né? Tá certo? A dabigatrana, ele é um antitrombínico, trombínico, tá bom? Então, dabigatrana, então inibidor da trombina. Então, ele é diferente dos sabana, né? Que é fator 10A, tá certo? Então, TR do dabigatrana, lembrar de trombina. Vejam que a disponibilidade oral, ela é baixa aqui na dabigatrana, porque ela é um profármaco. Ela precisa ser convertida, né? Então, esse aqui é a única diferença. A dabigatrana também, ela tem uma depuração mais dependente dos rins. Portanto, tem mais restrição em pacientes com problemas renais. Agora, o tempo de meia-vida delas é aproximadamente o mesmo, embora existam diferenças. A apixabana você usa 2 vezes ao dia, a dabigatrana 2 vezes ao dia, a edoxabana 1 vez e a rivaroxabana 1 vez. Mas, via de regra, elas têm tempo de meia-vidas muito parecidas, ali em torno de 10 a 13 horas. A varfarina, que tem um tempo de meia-vida maior, 40 horas, né? Ela tem um reversor, que é a vitamina K. Os fatores 10A, todos têm reversores, na verdade. Os fatores 10A têm um andexanet, então todos têm antídoto, tá? A varfarina não, a varfarina não tem antídoto, ela tem um reversor do seu... Você dá a vitamina K para bloquear o seu efeito, já que ela é vitamina K dependente. Mas os outros não, os outros, se você precisar reverter, o paciente vai para uma cirurgia de urgência, o paciente teve um fenômeno hemorrágico, você tem
reversores, antídotos para essas medicações, tá bom? Bom, vamos para o B. Falamos do A, anticoagulação. É o cerne, a primeira coisa. Por quê? Risco de eventos tromboembólicos com essa arritmia. Agora, e o B? O B é bom controle da frequência ou do ritmo. O controle da frequência é sempre a terapia inicial no cenário agudo. Ela também é usada como adjuvante nas terapias de controle de ritmo. Então, muitas vezes a gente reverteu o ritmo, deixa um antiarrítmico para não voltar à fibrilação atrial e deixa um beta-bloqueador para potencializar isso. E ela pode ser usada também, principalmente naqueles pacientes com FA persistente, como uma estratégia isolada para reduzir sintomas. Como que eu faço isso? Fração de ejeção maior ou igual a 40%, beta-bloqueador, diltiazem ou verapamil. Se a fração de ejeção for menor 40%, beta-bloqueador ou digoxina. Tá certo? E o controle do ritmo? O controle do ritmo significa reverter o ritmo da fibrilação atrial para ritmo sinusal. Eu faço isso de que forma? Cardioversão elétrica, ela é recomendada para pacientes agudos com instabilidade hemodinâmica. Então, a cardioversão elétrica ou farmacológica também para pacientes sintomáticos com FA persistente. E a ablação por catéter, ela é uma forma também ele faz a ablação, ele queima esses circuitos de reentrada ou onde esses circuitos nascem ali no átrio, próximo às veias pulmonares. Portanto, ele isola esses circuitos e aí o ritmo sinusal fica ali, assume, vai mantendo. Isso é feito por tipo um cateterismo, né, por estudo eletrofisiológico, com cateterização do átrio. Então, ele é usado para pacientes sintomáticos, refratários às medidas iniciais ou intolerantes à terapia medicamentosa, tá certo? Aqui, a cardioversão elétrica, a farmacológica, eu faço com amiodarona, propafenona ou sotalol. Cardioversão elétrica, pacientes agudos com instabilidade hemodinâmica. E se o paciente não estiver instável, ele está estável, eu posso já chegar e cardioverter ele? Então, muito cuidado, tá? Se o paciente já tiver mais de 48 horas de FA, eu tenho que fazer um eco transesofágico. Então, é um eco transesofágico. Então, ETE é eco transesofágico. Por quê? Porque o eco transesofágico ele vai conseguir identificar se tem trombo dentro do átrio. Fez o eco transesofágico, tem trombo dentro do átrio, aí segura, não vou cardioverter agora, o paciente está estável, não tem pressa. Eu vou anticoagular, anticoagulação oral, por 4 semanas e depois proceder à cardioversão, tá certo? Fez o eco transesofágico, não tem trombo, eu já posso fazer a cardioversão direto, não preciso esperar 4 semanas anticoagulado. Humberto, mas eu estou aqui numa cidade, ou passei na residência aqui, mas o meu serviço não tem transesofágico. Tem eco comum, mas não tem, o colega não faz transesofágico aqui, falta a sonda do transesofágico. E aí? Aí você assume, você não tem como fazer essa verificação do trombo no átrio esquerdo, você assume a anticoagulação por 4 semanas e pode proceder com a cardioversão posteriormente, tá? Então essa é como a gente faz a cardioversão elétrica na FA estável, tá bom? Se o paciente tiver menos de 48 horas de início de sintomas, eu já posso ir direto para a cardioversão, faço uma dose de anticoagulante EV antes, mas, olha, o paciente está internado, é muito mais fácil assim, né? Porque às vezes o paciente é sintomático, ele não vai conseguir precisar para você quando que começou de fato a fibrilação atrial. Então o que ele faz? O que a gente faz? Se a gente não tem como ter essa certeza, a gente assume que pode ter mais de 48 horas e seja mais cauteloso. Agora, se é um paciente que está internado, monitorizado, você viu ele em ritmo sinusal, de repente ele entrou em FA, um pós-operatório, por exemplo, tem menos de 48 horas, você pode fazer a cardioversão quase que imediatamente, tá bom? Lembrando, Humberto, por que eu faço isso aqui? Por que eu tenho que olhar se tem trombo ou não? Porque o trombo ele se forma no apêndice atrial
e o átrio está lá, e o trombo está lá grudadinho, né? O átrio chacoalhando, ele não deixa, o trombo está lá. Na hora que você cardioverte, dá o choque, o átrio volta a ter um movimento sincrônico, a contração atrial começa a ser eficaz. Na hora que ele contrai de maneira eficaz, ele ordenha ali o apêndice atrial e esse trombo pode se despregar e fazer um AVC. Então, se tem mais de 48 horas, vai que esse paciente tem um trombo já formado dentro do átrio. Ele pode se soltar a qualquer momento. Né? E aí, por isso, que justifica também o uso do anticoagulante oral para justamente dissolver qualquer trombo que tem ali previamente para fazer a cardioversão, tá? E por fim o C. Lembra a B, C? Então o C é controle das comorbidades, principalmente obesidade. Hoje a gente tem drogas eficazes com inibidores da SGLT2, né? Linagliptina, semaglutida, tirzepatida, tá? Então hoje não dá para ficar mais leniente, né, no controle da obesidade. A gente tem drogas e estratégias muito eficazes para isso. Tem também a combinação de naltrexona com bupropion, vou lembrar aqui, a bupropiona. Falhou o nome aqui, difícil sair, hein? Que é o BUP, né? O bupium, a gente usa muito para pacientes que às vezes adjuvantes ali na tentativa de parar de fumar, mas tem uma combinação de bupropiona com naloxona comercialmente que ajuda também na perda de peso por inibição do apetite. Bom, controle do tabagismo, estimular a atividade física, reduzir ou até abster-se da bebida alcoólica e se tiver suspeita de apneia obstrutiva do sono, fazer uma polissonografia para que possa ser indicado aqui o tratamento mais adequado. Tá certo? Combinado? Então é assim que eu manejo a fibração atrial. E lembrando, às vezes o pessoal cobra lá, né? Complicações, o que eu mais temo é AVC. Lembra, eu falei para vocês que os pacientes às vezes podem ficar com FA permanente, ele viver com essa fibrilação atrial. Então o problema, gente, não é o paciente ter a fibração. E aí o paciente pergunta assim, doutor, eu vou morrer dessa arritmia? Meu coração pode parar por causa dessa arritmia? Não. Você pode viver com essa arritmia o resto da vida, tá? Experiência própria até, dentro da minha família. Minha avó faleceu já nonagenária e ela tinha fibrilação atrial por mais de 20 anos. Quando descobriu a arritmia, ela ficou ainda 20 anos vivendo em ritmo de fibrilação atrial. E foi, infelizmente, partiu já com 95 para 96 anos. Então, vejam, isso, né, pode acontecer normalmente. Então, não é a arritmia que vai causar risco de parada cardíaca, de infarto, essa é a preocupação do paciente. O risco aqui é AVC. FA aumenta o risco de AVC em até 5 vezes. Ele também não só induz a insuficiência cardíaca, porque devido à perda da contração atrial e resposta ventricular inadequada, como ele pode descompensar, né, quando há já uma insuficiência cardíaca prévia. Ele compromete a qualidade de vida, principalmente lembra que os sintomas podem ser fadiga, dispneia, né, isso é comprometedor de fato, e a mortalidade aumentada, FA está associada a um aumento na mortalidade cardiovascular. Bom, como é que isso cai na prova? Então, falamos de FA aqui, um passeio por FA. Vamos ver na prática aqui, ó. USP 2023. Traz um paciente que procura a unidade com queixa de palpitações, tá? Então, palpitações há 4 meses, dispneia, dor torácica, nega dispneia, dor torácica ou 5. Ele é hipertenso há 5 anos, ele descobriu ser hipertenso quando teve um quadro de acidente vascular cerebral isquêmico, que não teve sequelas a longo prazo. Ele está estável, pressão boa e o eletro. Olha o eletro. Ritmo totalmente irregular. Não vejo onda P aqui, precedendo os QRS. Então, isso é um ritmo de fibrilação atrial. Aí ele pergunta aqui, ó, qual o plano de cuidado deste paciente? Veja que ele não perguntou qual que é o diagnóstico eletrocardiográfico, senão ele estava fácil, né? Ele, olha, qual que é o plano de cuidado? Anticoagulantes, aumento da dose de aspirina,
prescrever amiodarona, colocar um beta-bloqueador na dose máxima tolerada, aí você vai lembrar de que, olha, eu falei aqui que é uma FA. FA é ABC. Qual que é a primeira consideração? Anticoagulação. Mas, Humberto, é o chá de Sva lá, e aí, eu tenho que lembrar? USP, né, gente? Aqui, o USP, ela traz uma prova difícil, embora sempre muito coerente, sempre muito de raciocínio clínico. Então, o que ele quer aqui de você? Que você lembre do ABC e na hora que chegar aqui no A, começar com A, pô, será que o chá de Sva dele é alto? Aí você vai lembrar que, olha, primeiro, 78 anos, só aí já ganhou 2 pontos, tá? Lembra que a banca, ela não vai te colocar assim um chá de Sva igual a 2. Ela vai sempre, ou coloca um paciente muito jovem, sem comorbidade, sem nada, gente, ou ela vai deixar você ter certeza. Mesmo que você, nossa, esqueci desse chá, qual que é mesmo? C, o H e tal. Opa, calma lá, olha lá. Gente, mas ele está trazendo um idoso de 78 anos, hipertenso, que teve AVC prévio. A idade ele ganha 2, AVC prévio ele ganha 2, hipertensão ele ganha 1 ponto. Só aí já dá um chá de Sva de 5, ou seja, é para não ter dúvida. Ele não é só 2 ou 3, ele é 5. Então tem indicação de anticoagulantes orais em dose plena aqui para esse paciente. Tá certo? Então, muitas vezes ele vai cobrar assim não só o diagnóstico, né, mas ele vai cobrar o que você vai fazer com esse paciente com fibrilação atrial. Tá bom? Fibrilação atrial, a arritmia mais comum da prática clínica. Já passamos por taquiarritmias, agora nós vamos para as bradicardias. Bom, começando agora a parte de bradicardias, primeiro, a gente tem que ter claro, Humberto, o que eu chamo de bradicardia? Atenção, embora você ainda vá pegar muitos livros, às vezes alguns artigos, algumas coisas que considerem, que ainda trazem um número mágico de 60, né? Como se imagina se a gente fosse um reloginho, 60 batimentos por minuto, 1 por segundo. Hoje a gente considera bradicardia um ritmo menor do que, uma frequência menor do que 50, tá? Isso é o que hoje é a tendência a considerar isso, por inclusive consenso das sociedades aí de estudos eletrofisiológicos, de distúrbios do ritmo, frequência menor do que 50. E aí a bradicardia sinusal, a semelhança da taquicardia sinusal, lembra? Normalmente ele tem causas secundárias. Então esse paciente pode ter uma frequência de 48, 45, 46, sinusal bonitinho. Por quê? Porque ele tem um tônus vagal aumentado. Seja por questões do sono, valsalva, vômitos, ou porque ele tem um tônus simpático deprimido, ou porque ele usa medicamentos que são depressores do nó sinusal, ou a doença do nó sinusal, a gente vai falar sobre isso. Outras doenças sistêmicas também podem causar bradicardia sinusal, principalmente essas doenças mais agudas, meningite, hipertensão intracraniana, hipóxia, hipotermia, hipotiroidismo, sepse, por germes gram-negativos, né? Infarto agudo do miocárdio, principalmente inferior, e em atletas, atenção, atletas pode ser normal, tá bom? Bom, na bradicardia sinusal, portanto, ela é normal na maioria dos casos, normalmente é benigna, ele tem sintomas inespecíficos, tá? Às vezes o paciente, como é sinusal, às vezes ele nem sintoma ele refere. E às vezes a gente descobre porque ele fala assim, eu tô com... Inespecífico a gente fala porque às vezes fala assim, eu tô dormindo mal, tô com um pouco de moleza, que às vezes não tem nada a ver com a bradicardia e é um achado. E aí a gente, claro, se o paciente, por exemplo, usa uma medicação que está bradicardizando muito, a gente ajusta essa medicação. Se tiver uma causa específica, a gente busca reverter essas causas, né? Se persistente, aí sim, eu vou descartar doenças do nó sinusal, tá certo? Então, doença do nó sinusal, portanto, o que é a doença do nó sinusal? O próprio nome fala, aí é o nó sinusal que está doente. E muitas vezes ele fica doente por quê, Humberto? Gente, é uma conta muito simples. O seu coração, ele bate em média 100.000 vezes por dia. Portanto, em 365 dias, eu tenho mais de milhões, 365 vezes 6.000, eu tenho 36 milhões e 500, não, na verdade é 36, ó minha conta aqui,
36 milhões e 500 mil batimentos por ano. Agora você imagina isso em 80 anos. 36 milhões por ano em 80 anos, aí eu já perdi a conta aqui, né? Então é claro, gente, vai ter um desgaste, né? Não tem nada que não desgasta assim com o tempo. Então a doença do nó sinusal é uma disfunção crônica do nó sinusal de causa esclerodegenerativa. Outras causas incluem isquemia miocárdica, infarto agudo do miocárdio, acometendo ali o território de irrigação do nó sinusal, ou doença de Chagas. Lembrando que o paciente com doença do nó sinusal sintomática, normalmente, portanto, são idosos, porque tem essa característica esclerodegenerativa, com muitas comorbidades, ele é mais comum no sexo feminino. Então, como é que ela vai se manifestar? É só bradicardia sinusal, doença do nó sinusal? Não. O nó sinusal começa a falhar. De que forma? Né? Ela falha assim, ó. Fazendo tipo uma demência do nó sinusal, isso é o que chamo de demência do nó sinusal, por quê? Olha aqui, onda P, bateu, o nó sinusal está aqui, bate, 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 aí de repente ele fala assim, o que é mesmo que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Opa, eu tenho que estimular de novo, aí ele estimula, ó, estimulou, 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 então ele faz uma pausa sinusal. Então, o nó sinusal não gera estímulo, não há despolarização atrial e acontece em períodos de assistolia. Às vezes, tem um paciente que fez períodos até de 10 segundos de assistolia, por conta de doença de nó sinusal. Às vezes, o problema não é essas falhas ou pausas, mas o que a gente chama de síndrome braditáquia, ou seja, o nó sinusal ele tem realmente essa característica, né, regularzinha, né, bonitinha, parece um maestro ali mesmo, tac, 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 tac. Então, a síndrome braditáquia são episódios de bradicardia e taquicardia intermitentes provenientes do nó sinusal ou do átrio. Que aí o que acontece? Aqui, ó, ele faz bradicardia, de repente ele acelera, aí de repente ele alarga de novo, e aí como ele fica nesse ritmo, o átrio acelera, desacelera, acelera, desacelera, acelera, desacelera. É muito comum a semelhança da fibrilação atrial, eventos tromboembólicos. Atenção, eventos tromboembólicos são comuns na síndrome braditáquia e podem requerer anticoagulação, tá? A gente usa mais ou menos o mesmo princípio lá do Chades-Vahr. E esse paciente com doença do nó sinusal, portanto, a doença do nó sinusal, manifestações: bradicardia sinusal, pausa sinusal e o terceiro que nós acabamos de ver, síndrome braditáquia, tá bom? De uma forma geral, independente da sua manifestação, os sintomas são esses: tontura, fraqueza, cai ali, um paciente faz ali episódios de baixo débito, síncope ou pré-síncope, dispneia, astenia, confusão mental, palpitações, intolerância a exercícios físicos, fenômenos tromboembólicos. AVC ele pode vir de 5 a 10%, né, ali anualmente, tá? Uma frequência atual. Por isso que aqui o risco de eventos, né, fenômenos tromboembólicos de maneira geral e incluindo o AVC, tá certo? É porque o AVC ele pode ser feito. Por que se fala, mas se fenômenos tromboembólicos é de 1 a 5%, por que o AVC é de 5 a 10%? É porque o AVC pode ser também por baixo débito, baixa perfusão cerebral, não necessariamente por cardioembolia, tá bom? Doença do nó sinusal, portanto, né, como uma causa ali de bradicardia, mas eu tenho também como causas de bradicardia os bloqueios atrioventriculares. Atenção, isso é sempre uma pauta aqui, né, da cardiologia que gera muita dúvida. Bloqueios atrioventriculares, eles são classificados em 3 graus: BAV de primeiro grau, BAV de segundo grau, BAV de terceiro grau. Os bloqueios atrioventriculares, o de segundo grau, perdão, melhor dizendo, ele pode ainda desdobrar-se em tipo 1 ou Mobitis 1, que tem o fenômeno de Wenkeba, ou tipo 2 ou Mobitis 2, tá? Então, 3 graus, sendo que o segundo grau desdobra em 2, tipo 1, tipo 2, ou Mobitis 1, Mobitis 2, tá?
Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui, só para a gente relembrar. BAV de primeiro grau. O BAV de primeiro grau ele é caracterizado por um aumento no intervalo PR. Olha lá como ele alargou aqui, né, o intervalo PR, tá? Ele aumenta o intervalo PR, mas ele conduz, ó. Onda P conduziu um QRS, onda P conduziu um QRS, onda P conduziu um QRS. Tá certo? Então, toda onda P conduz, mas ele conduz com um certo atraso. Está atrasando ali um pouquinho. Olha um exemplo ali clássico, prático, ó. Olha aqui, ó, onda P, QRS. Veja como a onda P está distante aqui. E ele é distante quanto? 5 milímetros na prática. Como 1 milímetro é igual a 0,04 segundos ou 40 milissegundos, né? 5 milímetros são 200 milissegundos ou 0,2 segundos, tá? Então, intervalo PR maior do que 5 milímetros, BAV de primeiro grau. Mas veja que toda onda P gerada, ele deflagra um QRS. Isso é característica do primeiro grau. Toda onda P chega, mas chega com atraso. Ele é aquele seu colega do plantão que você até tolera, né? Por quê? Ele vai, mas ele vai chegar sempre com atraso. Fala assim, não, o fulano sempre chega atrasado no meu plantão, eu sempre tenho que ficar uns 10 minutinhos aqui. Esse é o primeiro grau. Primeiro grau, porque então ele é leve, ó. Né? Você não fala assim também parente de primeiro grau? Pô, é meu amigo, eu fico meio chateado, mas ele vem pro plantão, ele pega, ele é ponta firme, ele não me deixa na mão. BAV de primeiro grau. Agora, o segundo grau, ele já tem alguma característica aqui, ó. Algumas ondas P conduzem, outras não, tá certo? Então, algumas ondas P conduzem, outras não. E quando conduz, ela vai haver um aumento progressivo do intervalo PR até bloquear a onda P. Esse é o fenômeno de Wenkman. Então, como é que eu vou enxergar isso aqui, ó? Olha lá esse intervalo PR, ó, curtinho, aí ele vai afastando, aumentando, afastou mais um pouco, bloqueou. Por que eu falo bloqueou? Porque não tem QRS aqui logo depois dele, ó. Aí depois ele volta o quê? Curtinho, parecido com esse aqui, ó. Tá certo? Então, esse é o segundo grau Mobitis 1, que tem esse fenômeno de Wenkman. Olha aqui, ó. Ó, ele vai espaçando, aí bloqueia. Bloqueia por quê? Não tem QRS aqui. Aí ele volta curtinho, vai espaçando, aí bloqueia. Tá certo? Então, segundo grau tipo 1. O segundo grau tipo 2, mesmo princípio, algumas ondas P conduzem, outras não. E aqui o intervalo PR, ele é sempre constante quando conduz, ó. Aqui bloqueou, conduziu, bloqueou, conduziu. Mas quando ele conduz, ele é sempre constante, tá certo? Isso é importante aqui. Então, o segundo grau, olha, Mobitis 2, tipo 2. Algumas ondas P conduzem, outras não. Tá? E o intervalo PR, quando conduz, é constante. Então, olha lá, o primeiro grau, ele chega para o seu plantão para pegar o seu plantão, mas ele não te deixa na mão. Agora, o segundo grau, você já fala, esse aqui já é um cara que eu não quero muita amizade, eu quero ele meio distante. Segundo grau. Por quê? Porque, pô, vai ter dia que ele não vai chegar no meu plantão, né? O tipo 1, ele até vem, um dia ele chega 5 minutos de atraso, outro dia 10, outro dia 15, outro dia 20, aí um dia ele não vem no seu plantão e você fica transtornado. Você liga pro gestor e fala, ó, eu tenho que ir embora. Eu tenho outro plantão para assumir e tô aqui, porque o fulano não veio, né? Então, o segundo grau às vezes ele aparece pro plantão, às vezes não, ele é meio surpresinha, tá certo? E aí ele pode ou aumentando esse atraso até não vir no seu plantão, né? Aumenta o intervalo PR até bloquear, tipo 1. Ou ele simplesmente é aquele cara que ele é pontual no seu atraso. Certo? Você deve ter algum amigo ou amiga assim, ou seja, ele está sempre 10 minutos atrasados. Então, quando ele vem, então é o segundo grau tipo 2, porque ó, às vezes ele vai te deixar na mão aqui, ó. Aqui ele deixou na mão ali, né? Ali ele deixou na mão, mas aqui ele veio, ó, ele veio, mas aqui ele deixou na mão, tá certo? Então esse é o tipo 2, segundo grau, tipo 2. Agora o terceiro grau, gente, é aquele que justamente, olha,
terceiro grau, quero ver esse cara longe de mim. Não me chama para trabalhar junto com esse cara, para ele pegar plantão meu, porque ele não vai vir. Ele vai me deixar na mão. Não me chama para fazer ambulatório junto com ele, que eu vou ter que atender todos os pacientes dele, porque ele não vai me ajudar em nenhum paciente. Esse é o terceiro grau, ou seja, ele é dissociado de você. Né? Ele não te ajuda, ele não vem para o plantão, ele não te ajuda em nada. Em nada. Então, dissociação atrioventricular total. Ondas P's, olha aqui as ondas P's, regulares, mas totalmente dissociadas com outro grau de regularidade dos QRS. Então, às vezes tem onda P que está no meio, às vezes tem onda P que está depois aqui do QRS, às vezes, né, junto aqui da onda T, tá? Olha um exemplo aqui, ó. Olha as ondas P's. Às vezes, ó, onda P bloqueada, aqui tem uma onda P dentro da onda T, outra onda P bloqueada, aqui tem onda P dentro do QRS, aqui tem outra, aqui tem um. Aqui tem um que apareceu antes do QRS, aí você pode até falar, ah, será que esse aqui conduziu? Será que não é um segundo grau? Porque um conduziu e outras não? Não, mas, gente, ó, olha como é regular esses intervalos, essas distâncias aqui, ó. São as mesmas e são diferentes dessa de cima. Segundo macete para você, se você ficar na dúvida se isso aqui conduziu ou não, é só olhar um QRS e outro aqui, ó. Esse QRS, ó, não tem onda P aqui antes dela, tá? Então, tem onda P que até pode ter QRS depois e achar que conduziu, mas quando você tem QRS que não tem onda P antes, é porque esse QRS está dissociado. Dissociação é igual a BAV total, BAV de terceiro grau, tá? Mesmo exemplo aqui, ó. Às vezes ele cai aqui, às vezes ele cai aqui, às vezes ele cai entre o QRS e a onda T, às vezes ele cai no meio, às vezes ele cai aqui no meio da onda T, tá bom? Então, uma dissociação atrioventricular, ondas P's e complexos, ondas P's e complexos QRS independentes, tá certo? Resumão dos bloqueios atrioventriculares, isso aqui é para você ter, né, ali, ó, na tela de fundo do seu computador, do seu celular, né, para ficar mudando, ó. Isso aqui é para ficar fácil. BAV de primeiro grau, portanto, é aquele plantonista que chega atrasado, pontualmente atrasado, mas ele não te deixa na mão. Segundo grau, aí o segundo grau é, o cara vai me deixar na mão uma hora, né? Então, ou ele vai aumentando o atraso até não vir, ou ele não. Tem hora que ele chega pontualmente, tem hora que ele não vem. Tem hora que ele chega, tem hora que ele não vem. Então, tipo 1, fenômeno de Venkiba, os intervalos PRs vão aumentando até bloquear. Tipo 2, Mobitis 2, conduz, bloqueia, e o intervalo PR, quando conduz, é sempre constante. Agora, tipo 3, terceiro grau, é aquele colega de trabalho que eu quero ver a distância. Por quê? Ele está dissociado do grupo, da equipe, da escala, ele não vem, ele não aparece, quando vem ele não contribui com nada, não atende paciente nenhum, ou seja, ele está dissociado do que é para fazer, está dissociado ali de você. Então, esse é o mais grave, né? Dica prática, tá? Isso aqui eu chamo de BAV avançado. E esses aqui costumam, não falo que é não avançado, mas primeiro grau ou segundo grau Mobitis 1, eles são mais benignos. Agora, segundo grau, tipo 2, segundo grau Mobitis 2 e terceiro grau são BAVs avançados. Esses são mais graves. Nós vamos ver lá na frente. Como é que cai na prova? Olha lá essa questão. Eu tenho aqui, olha, onda P conduziu um QRS, onda P conduziu um QRS, onda P conduziu um QRS. Mas ele está, ó, ele tá meio longe, né, aqui do QRS. Se eu contar aqui quantos milímetros, vai dar exatamente 9 milímetros. É mais do que 5. Portanto, mas toda onda P conduziu. Então, eu bloqueio o atrioventricular de primeiro grau. Ó, esse aqui foi uma questão simples, objetiva, direta, questão de residência. Tá? Olha um outro exemplo. Qual o ritmo mostrado no eletrocardiograma? Aí eu vou identificar aqui, ó. Onda P, onda P, onda P, onda P, QRS. Onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Aí de repente, onda P, QRS, aí onda P não teve QRS. Depois ele volta, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Só que o que eu percebo aqui, né? Eu percebo aqui que esse intervalo, ó, ele não está aumentando, esse intervalo é sempre o mesmo.
Então, tem onda P que conduz, outras não. Isso é segundo grau. Agora, é tipo 1 ou tipo 2? Como o intervalo PR é sempre igual, tipo 2. Então, eu marcaria aqui, ó, letra C. Ó, mais uma questão aí para conta USP 2023, banca de R1, tá bom? Então, é assim que muitas vezes eles cobram, mas vocês veem que cai bastante esse diagnóstico aí de bloqueios atrioventriculares, ok? Agora, gente, de forma também bem prática, nós vamos, ó, aprendemos ali destaque arritmias, fibrilação atrial, bradicardias. E na emergência, como é que eu faço? Vocês vão ver que tem muitas questões que caem assim, muitas bancas cobram nesse contexto e a gente vai aprender isso agora em definitivo, tá bom? Então vamos lá, ó. Vejam que essa questão, vou começar já com uma questão. Sul São Paulo 2024, prova de R1. Eu tenho uma mulher de 47 anos que compareceu, olha aqui, ao pronto-socorro, com palpitações, sudorese, dor no peito. Ela tem sintomas há 15 minutos, está com a pressão 145/85, sudoreica, taquicárdica e eupneica. Frequência de 23, enchimento capilar preservado. Então, aí ele mostra aqui a arritmia. Você vê aqui QRS estreitos, onda T, né? Aí você fala, poxa, o que ele quer saber de mim? Ele quer a conduta, olha. Então, mas para eu marcar a conduta, na verdade, a banca quer, quando ele te pergunta a conduta, ele está querendo que você interprete algumas coisas antes. Então, o que a banca quer que você saiba? Primeiro, não é só o diagnóstico eletrocardiológico, né? Que é a conduta. Mas para saber a conduta, eu tenho que saber o diagnóstico eletrocardiográfico. Mas antes disso, eu tenho que saber, na verdade, se esse paciente está estável ou instável. E aí, reconhecer a arritmia, se é um ataque, uma brad, e aí sim dar a conduta. Então, você vê que tem tarefas, tem passos preliminares, né, antes da gente fazer ali, simplesmente já sair marcando a conduta, tá bom? Então, vamos voltar aqui no caso, ó, o paciente está sudoreica, taquicárdica, eupneica, tá com palpitações, a pressão é boa, tá? E aí ele vai dar ali as opções. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. O que ele falou? Sudorese, palpitações, sudorese, dor no peito. Faltou destacar aqui, olha aqui, ó, dor no peito. Às vezes a gente fala pressão, não, mas a pressão tá boa, Beto. Não, mas tá sudoreica, tá? E tem dor no peito. Então, olha lá. Eu vou fazer a conduta, qual que é a conduta? Cardioversão elétrica sincronizada. Aí você, pô, mas, igual eu falei para você, a pressão tá boa. Frequência, ele falou que ele tá eupneica, né? Por que você vai cardioverter? Por que eu não posso fazer uma manobra vagal, uma adenosina? Vem lá, vem aqui, vamos desmistificar isso. É porque agora você entendeu que a primeira coisa que a banca quer é que você saiba se o paciente está estável ou instável, né? Então essa é a primeira coisa. Então, vamos lá. Por que ele quer que eu saiba isso? Porque a prioridade é tratar o paciente. E aí, se a prioridade é tratar o paciente, eu tenho que saber como é que esse paciente está, independente do diagnóstico eletrocardiográfico, que é o primeiro passo. Então, mas o Beto, tá meio redundante isso aí, né? Poxa, eu estou aqui no IPM, só a excelência aqui da mentoria e a prioridade é tratar o paciente? Como é que você me fala um negócio desse? É porque você já deve ter podido acompanhar ou revisar um caso ali com um preceptor de um paciente com alteração do ritmo. O que a gente fica? A gente fica maravilhado, né, com aquele eletrocardiograma, a gente pega o eletro e fica, olha aqui, professor, o que é isso? O que está acontecendo? Eu vi na aula lá do professor Humberto, do IPM, que tem um feixe acessório, será que é isso aqui que está acontecendo? E aí você esquece do paciente. Então, cuidado com essa frase aqui, tá? Não é à toa que ela está aqui. Olha o paciente. Então, examina o paciente dos pés da cabeça e fala, esse paciente está estável ou instável? Essa é a primeira pergunta que você vai ter que saber. E, Beto, como é que eu determino critérios de estabilidade ou instabilidade aqui, tá? Então, primeiro, critérios de instabilidade, hipotensão, choque, né? Que são critérios de instabilidade, tá certo? Então, fica atento. Hipotensão, choque ou má perfusão.
alterações agudas do nível de consciência, dor precordial que sugira desconforto, consumo de oxigênio, né, desbalanço oferta-consumo, aliás, de oxigênio, ou seja, que lembre um tipo de dor isquêmica, e dispneia de origem cardiovascular. Aí não pode ser uma crise de asma aqui, obviamente, é dispneia por IC, por congestão, por edema agudo pulmonar, desde que atribuíveis à arritmia. Ou seja, o paciente tem uma fibrilação atrial, mas está com choque séptico. Eu vou cardioverter a fibrilação? Não, calma. Resolve, o choque é da sepse, né? Dá antibiótico, mais do que cardioverter a arritmia, dá antibiótico, faz ressuscitação volêmica, coleta os exames antes do antibiótico, faz a coisa da sepse lá, tá bom? Então, eu preciso examinar o paciente, olhar para ele e determinar se ele tem esses critérios de instabilidade. E aí depois, aí sim, reconhecer a arritmia. E aí, como a gente já teve a aula aqui, ó, de TAC, de BRAD, você bateu o olho no eletro, eu sei que você vai saber se esse paciente está instável ou estável. E aí fica fácil, gente. Por quê? Olha que maravilha aqui. Paciente que em TAC e arritmia instável, cardioversão elétrica sincronizada. Pronto. Olha que legal, né? Cardioversão elétrica sincronizada para ataque a arritmias instáveis. Se o paciente estiver instável, mas tiver uma bradicardia, eu vou colocar marca-passo transcutâneo ou, né, se eu não tiver um marca-passo transcutâneo lá, fazer cronotrópicos, dopamina, adrenalina em bomba de infusão contínua aqui para estimular, manter uma frequência boa e um débito adequado até você conseguir, às vezes, transferir esse paciente, ter acesso ao marca-passo, passar um marca-passo transvenoso, um marca-passo provisório. E se o paciente estiver estável e tiver um ataque à arritmia, aí sim, eu vou olhar o QRS com calma, descobrir que tipo de arritmia é essa que eu estou lidando, tá? A regularidade. Se for uma bradicardia, o tratamento aqui vai ser mais conservador. Por quê? A bradicardia, ó, o paciente está estável, lembra? Calma, toma conta do que está acontecendo das outras coisas, mas se ele está estável, significa que essa taquicardia não está trazendo nenhuma repercussão e eu não preciso reverter isso de bate-pronto, tá bom? Olha lá, taquicardia sinusal. Lembra que eu falei taquicardia sinusal para vocês? Então, sempre tratar a causa base. Revisando, já mostramos isso aqui para vocês. Estou lá no pronto-socorro, taquicardia sinusal, buscar a causa base. Taquicardia sinusal, eu não dou antiarrítmico, não dou beta-bloqueador, não dou bloqueador de canal de cálcio, não cardioverto. Afinal de contas, já está em sinusal. Não tenho que reverter. Combinado? Agora, não sendo taquicardia sinusal, ele é uma taquiarritmias, que podem ser supraventriculares, se o QRS for estreito, tiver menos de 3 milímetros de duração, ou ventricular, se ele tiver maior ou igual a 3 milímetros de duração. QRS largo, né? Por que aqui eu pus exclamação e aqui eu pus interrogação? Porque às vezes o paciente já tem um QRS largo porque ele tem um bloqueio de ramo esquerdo. E aí ele faz uma taquicardia com bloqueio de ramo esquerdo, aí o QRS é largo, mas muitas vezes a taquicardia pode ser até uma taquicardia sinusal, ou um ataque supraventricular, mas como o paciente já tem bloqueio prévio, esse QRS é alargado, aí a gente acha que é ventricular, mas não, calma, a morfologia do bloqueio de ramo esquerdo aqui, tá? Então, mas, Berto, eu tô na dúvida, tô lá no meu plantão, tô na prova, eu vi um eletro com QRS largo, assume como ventricular. Por isso que eu coloquei ventricular também com exclamação, ok? Então, as supraventriculares, ó, ele nasce acima dos ventrículos. E as ventriculares, né, que as supraventriculares acima dos ventrículos, QRS estreito. Por quê? Ela desce pelo ramo His-Purkinje, vai ali para os dois lados. As supraventriculares, as ventriculares, perdão, elas já nascem aqui, né? Elas nascem abaixo aqui da linha atrioventricular, nascem nos ventrículos e, portanto, tem essa morfologia de um QRS mais alargado aqui, tá? Supraventricular, ventricular, ok? Lembrando, portanto, nas taquiarritmias, paciente instável, cardioversão elétrica sincronizada. Paciente estável, eu vou avaliar o QRS e a regularidade, ok? A única exceção aqui, vou fazer um asterisco.
é na torsades. Por quê? No torsades, eu não faço cardioversão elétrica sincronizada, eu dou um choque igual a desfibrilação. Eu dou um choque não sincronizado, carga máxima. Tá bom? É o único asterisco aqui. Todos os outros é cardioversão elétrica sincronizada. Agora, se meu paciente estiver estável, aí eu vou avaliar a largura do QRS, né, e essa regularidade. Então, tá que a arritmia estável no pronto-socorro, eu vou olhar primeiro o quê? O QRS, largo ou estreito. Se o QRS for largo, aí eu vou olhar depois regularidade. Lembra? Ó, lembrou aqui? Então eu olho primeiro QRS largo ou estreito, regular ou irregular. QRS largo, regular, é taquicardia ventricular, é TV. Tá? TV eu trato com amiodarona, sotalol, procainamida. Procainamida quase não tem no Brasil, mas está lá nas diretrizes. Não resolveu? Vou fazer cardioversão eletiva. Perfeito? E se for irregular? Aí é torsades, lembra? Irregular, polimórfica, né? E aí eu tenho, eu vou tratar como sulfato de magnésio e se não resolver, desfibrilação. Aqui tem um outro asterisco. QRS largo e irregular pode ser FA com Wolff-Parkinson-White. Lembra? O que eu não faço em FA com Wolff-Parkinson-White? Não dou bloqueadores do nó do AV, senão eu pioro, né? Aí ele desce só pelo feixe acessório e eu degenero isso para uma fibrilação ventricular, tá? Mas via de regra é isso aqui. QRS estreito, regular, tá? Pode ser taque paroxística supraventricular, pode ser flutter, pode ser uma taque atrial. Se for irregular, pensar sempre nas provas de residência em fibrilação atrial. Aqui, eu posso fazer manobra vagal e adenosina e, se não melhorar, controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador e bloqueador do canal de cálcio de tiazem ou verapamil, tá? Na fibrilação atrial, portanto, eu não faço manobra vagal e adenosina, eu já vou direto para controle de frequência, ok? Só falar um pouquinho aqui dos antiarrítmicos, né? Beta-bloqueadores. Eles agem, portanto, bloqueando os receptores beta-adrenérgicos, o próprio nome já diz, reduzindo a entrada de cálcio nas células cardíacas, tá certo? Diminuem o automatismo do nó sinoatrial e a condução pelo nó do AV, consequentemente também a excitabilidade ventricular. Então, beta-bloqueador também é muito bom para taquicardia ventricular. É inclusive padrão ouro, primeira escolha, não é amiodarona, tá? Atenção com isso, pegadinha em prova. Primeira escolha, medicação para profilaxia de taquicardia ventricular não é amiodarona, é beta-bloqueador. Exemplos, metoprolol, bisoprolol, atenolol, né? E atenção com os efeitos adversos, bradicardia, hipotensão, bloqueio atrioventricular, disfunção erétil, piora do fenômeno de Raynaud em quem tem, e broncoespasmo, aí a gente opta por beta-bloqueadores mais cardioseletivos, como metoprolol, o próprio bisoprolol também. Sotalol, aquele é classe 2, né, na classificação dos antiarrítmicos. Sotalol, ele é classe 3/2, por quê? Sotalol, parece com os LOL do beta-bloqueadores, né? Porque ele até bloqueia os receptores beta-adrenérgicos, ou seja, ele até tem um efeito de classe 2, mas ele também bloqueia os canais de potássio, que é um efeito de classe 3. Então ele é um misto ali. Com isso, ele prolonga o potencial de ação e o intervalo QT. Então, cuidado, que antiarrítmico ele pode ser também pró-arrítmico. Ele reduz, portanto, o automatismo, aumenta o período refratário, como os efeitos adversos, como ele aumenta o intervalo QT, o aumento do intervalo QT pode levar à degeneração para torsades, tá? Pode também dar bradicardia e hipotensão. Contraindicações, portanto, quem já tem QT longo e quem tem insuficiência renal importante. Muito importante a gente atentar. A amiodarona, ele já é só classe 3. A amiodarona, como mecanismo, classe 3, eles bloqueiam os canais de potássio, mas ele também tem outras ações. Por isso que a amiodarona é esse coringa, né, no tratamento antiarrítmico. Ele também bloqueia o sódio, o cálcio, tem propriedades beta-bloqueadoras, prolonga a repolarização, reduz o automatismo e aumenta o período refratário. Efeitos clínicos. É eficaz para arritmias supraventriculares e ventriculares. E efeitos adversos, tem toxicidade pulmonar, pode dar fibrose, deposita, né? Pode dar fibrose pulmonar, disfunção
tiroidiana, tanto hipo quanto hipertiroidismo, hepatotoxicidade, depósito corneano e fotossensibilidade. Contraindicações como ele tem assim, longo tempo de meia-vida, né? Contraindicações não, na verdade não é contraindicações, desculpa aqui, é mais assim, cuidados. Saiu errado aqui. Cuidados, como ele tem um tempo longo de meia-vida, tanto você demora às vezes para atingir uma concentração terapêutica ideal, quanto se você precisar suspender, nosso paciente fez está fazendo uma hepatotoxicidade, um depósito corneano, tem que suspender a medicação. Ele ainda fica muito tempo ali como efeito residual, tá? Propafenona, classe 1C. Ele bloqueia os canais de sódio, reduzindo a condução intracardíaca. Tem um efeito adicional beta-bloqueador, mas muito leve, muito sem vergonha. Ele é útil para restaurar e manter o ritmo sinusal em FA e o flutter atrial. E efeitos adversos, ele é um pró-arrítmico, então tem que ter cuidado na cardiopatias estruturais. Ele também pode causar tontura, visão turva. Contraindicações, doença cardíaca estrutural é a principal com disfunção ventricular, seja fração de ejeção reduzida, é a principal fração de ejeção reduzida, então o paciente que tem IC com fração de ejeção reduzida é a principal contraindicação, tá bom? Olha lá, questão do ENARE de 2024, essa 2024 ainda foi antes de mudar a banca, né, ali das questões, mas ele gostava muito, o ENARE era uma prova que caía muitas questões com arritmia, todo ano caía. Ele podia apostar. Como mudou a banca em 2025 para FGV, a gente já misturou um pouquinho assim, essa característica. Não caiu nada de arritmias na prova 2025. Bom, mulher de 58 anos, na sala de emergência, palpitações intensas, olha aqui, dor torácica e dispneia. Pressão arterial, 80/50, tá? E aí ele pergunta aqui, ó, pressão arterial 80/50, o diagnóstico e a conduta. Qual que é o eletro aqui? Então, na hora que a gente dá aqui um zoom, o que eu percebo? Olha que interessante. Essa distância está diferente dessa, aí aqui está mais larga, aqui está mais curta, mais larga, mais curta, mais curtinha, 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 curtinha. Então, totalmente irregular, não vejo onda P, eu vejo onda T, mas sem P. Então, isso é, primeiro, fibrilação atrial. Fibrilação atrial, flutter, taquicardia, fibrilação atrial. Então, tá aqui entre a B e a E, tá bom? Conduta. Esse paciente, primeira pergunta que eu faço é, o paciente está estável ou instável? Aqui eu já vejo aqui, ó, o paciente está com dor torácica, dispneia e hipotensão. Tem 3 critérios de instabilidade, basta um, tá? Para considerá-lo instável. Então eu vou fazer sedação leve e cardioversão elétrica, tá? Por que não cardioversão química, Humberto? Porque química eu dou remédio, demora a agir, vai demorar. A meldarona, lembra? Demora a ação, efeito longo. Vou fazer a meldarona, gente, vai demorar, tá? Cardioversão elétrica é mais rápido e seguro aqui para esses pacientes. Olha um outro exemplo aqui também do ENARE, ó, agora 2023. Pressão 70/40, saturação 86% e o eletro aqui, ó, ele até tem um batimento aqui em QRS estreito, onda P, mas de repente ele entra aqui num QRS largo, né? QRS largo, aparentemente aqui também de morfologias, aqui mudou um pouco a morfologia, mas parece mais um batimento de fusão, mas essas morfologias estão parecidas aqui, é uma taquicardia ventricular. Mas lembra, olha, se o paciente está instável, o que eu preciso fazer? Cardioversão elétrica sincronizada. Então, procura aqui a opção cardioversão elétrica sincronizada. Trata-se de uma taquicardia supraventricular? Não, taquicardia ventricular. Avaliação de especialista deve ser prioritária? Não, é você que está no plantão. Imagina isso aqui, 2 da manhã, você no plantão, na unidade de emergência, você vai, não, peraí que eu vou ligar para o cardiologista para ele vir para cá agora. Isso não vai acontecer, né? O estudo eletrofisiológico deve ser feito antes de qualquer intervenção? Não, ele está hipotência, ela está
hipoxêmica, ela vai estar chocando na sua frente, está chocada na sua frente. E eu não faço medicação também nesses pacientes, tá bom? Então, cardioversão elétrica sincronizada. Atenção para a dica aqui do Humberto. Lembra? Primeira pergunta, paciente estável ou instável? Aí eu lembro do sinal da cruz. Não é que eu estou querendo converter ninguém não, gente, tá? Tem nada a ver com religião aqui. É só fazer a cruz, só a cruz. O que é a cruz? Braço aqui, ó. Então, cabeça, tá? Então, alteração aguda de consciência. Aqui pro epigastro, aqui, ó, pro peito, meio do peito, dor torácica. Braço, pressão, lembro do manguito da pressão, hipotensão, choque e dispneia de origem cardiogênica. Então, olha aqui, ó, critérios de instabilidade aqui nas arritmias. Só lembrar do sinal da cruz. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Olha aqui, Unicamp 2022. O que eu vou buscar aqui? Os elementos, né, de instabilidade. Então, eu vou fazer lá os sinais da cruz e vou identificar o que? Olha, dispneia, ó, dispneia, já bateu. Há 2 horas, ele é hipertenso, diabético, ó, frequência respiratória 28, a dispneico, oximetria 88, tá hipoxêmico, né? Tá reforçando isso. Pressão, não é bem uma hipotensão, mas pode ser já uma hipotensão relativa, afinal de contas é um homem de 62 anos, não é normal um homem de 62 anos, já idoso, com uma pressão sistólica ali abaixo de 100, mas isso também já me chama a atenção. Isso aqui, ele tem estertores crepitantes, ou seja, essa dispneia é realmente de etiologia cardiogênica. Portanto, olha, independente, eu nem estou vendo aqui a arritmia ainda, mas eu já sei que esse paciente vai ser cardiovertido. Pronto, já posso acertar aqui letra A. Mas, Humberto, você está falando que é taquicardia por reentrada nodal, você nem viu o eletro? Mas sim, mas só de saber aqui a cardioversão elétrica sincronizada, aliás, não, calma, estou um pouco prematuro, né? Então, cardioversão elétrica sincronizada, eu já sei que ele vai precisar. Então, vai ser uma dessas duas aqui. É uma taquicardia ou um flutter? Se eu tampar aqui, olha, o que eu percebo? O serrilhado aqui, né? Então, fazendo aqui o meu serrilhado, portanto, é um flutter 2:1. Olha aqui esse outro paciente. Ele também está dor torácica tipo aperto de início a 30 minutos, hipotenso. Então, o que eu tenho? Instabilidade hemodinâmica, hipotensão. Taquicardia de complexo largo, taquicardia ventricular, como ele está hipotenso, questão certa, cardioversão elétrica sincronizada. Tá bom? Certo? Então, lembrando, né, ó, juntando tudo aqui, taquiarritmia eu já vi, cardioversão elétrica sincronizada se ele estiver instável, se ele estiver estável, eu vou avaliar largura do complexo, QRS, SELMA-TV, torsades, fibrilação atrial, taquicardia supraventricular, enfim, para determinar isso aqui. E se ele tiver, e se não for taquiarritmia, for bradicardia? Então, olha aqui, questão do Einstein, um texto longo aqui, mas o que me chama a atenção? Me chama a atenção aqui, em meio dessa história, essa pressão, ó, 82/56, saturando 88%, tá? E ele com 2 horas com mal-estar inespecífico, tontura e falta de ar. Então, aí ele veio, foi iniciado tratado com atropina por via intravenosa, mas não apresentou resposta apropriada, certo? Extremidades estão frias, má perfusão, tempo de enchimento capilar de 3 segundos. E o eletro é mostrado a seguir. Vamos ver o eletro aqui, ó. Olha lá. Onda P bloqueada, onda P conduziu. Aqui conduziu, bloqueou, conduziu, bloqueou, conduziu. Então, entre os medicamentos a seguir, a melhor opção para esse tratamento para esse paciente é uma bradicardia, tem um bloqueio atrioventricular de 2º grau e está instável. Instável, volto lá, instável é marcapasso transcutâneo ou cronotrópicos. Como ele não me deu marcapasso transcutâneo aqui nas opções, eu vou de dopamina. Norepinefrina, não, tá?
se fosse só epinefrina ou adrenalina, poderia usar também. Epinefrina, 1 micrograma quilo por minuto. Tá? Mas norepinefrina é vasoconstritor. Epinefrina ele pode funcionar também como cronotrópico. Tá? Então, questão certa, dopamina. Tá certo? E o marca-passo definitivo? Quando é que eu vou indicar isso para o paciente? Isso já caiu em prova, inclusive em Goiás, teve uma questão do PSU Goiás que tinha indicações para marca-passo. Então, quando indicar marca-passo definitivo? Quer dizer, tirei ele lá da emergência, ele está estável, está tranquilo, mas será que ele precisa colocar um marca-passo definitivo? Então, indicações classe 1, doença do nó sinusal, sintomático, sem causa passível de tratamento, bloqueio atrioventricular avançado, seja um BAV de segundo grau, MOBITS 2 ou BAV de terceiro grau, bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 1, sintomático e não reversível, fibrilação atrial permanente com baixa resposta ventricular, BAV avançado ou bloqueio de ramo alternante após TAV. O TAV troca valvar aórtica por catéter. Pacientes com síncope e bloqueio de ramo com intervalo HV maior ou igual a 70 milissegundos. Síncope recorrente em pacientes com maior de 40 anos de idade e documentação de pausa sintomática espontânea maior que 3 segundos ou assintomática maior que 6 segundos. Gente, eu falei que caiu na prova, né? Mas assim, eu só tenho a lamentar, porque não tem muito decorar. Isso aqui é aquela coisa que você vai fazer na véspera da prova, na semana, né? Porque é literalmente uma lista de se decorar, né? Eu falo como cardiologista, às vezes a gente tem que pegar, abrir e consultar isso aqui, porque realmente é uma listinha meio ingrata, mas via de regra, aqui no IPM a gente facilita tudo. Então, via de regra, veja, lembra da doença do nó sinusal, lembra do idoso que usa marca-passo porque o nó sinusal foi falindo, tá? Sempre aqui, ó, sempre não reversível, sem causa passível. BAV avançado, lembra que eu chamei de BAV avançado tipo 2 ou terceiro grau? BAV de segundo grau tipo 1, não reversível também, sintomático. Fibração atrial com baixa resposta ventricular. BAV avançado de novo, após TAV. Síncope e bloqueio, aí com bloqueio de ramo, bloqueio na condução atrioventricular. Então, na verdade, é só lembrar, grava bem assim, os bloqueios atrioventriculares avançados, doença do nó sinusal, fibração atrial de baixa resposta. E as síncopes com bloqueios importantes ali na transição. A HV é a transição do RIS para o ventrículo, né? Isso pode acontecer também, tá? Então, passando aqui, direto ao ponto, portanto, guardem esse esqueminha aqui, tá? E taquicardias estáveis no pronto-socorro, guardem também aqui esse nosso esquema, para que você possa matar essas questões aqui de taquicardias na emergência, porque é como caem muito, né, nas provas, eles cobram muito nesse contexto de emergências, tá? Então, guardem bem, taquicardia instável, cardioversão elétrica sincronizada. Bradicardia instável, marca-passo transcutâneo. Todos os dois são terapias elétricas, né? Só lembrar disso. Taquiarritmias estáveis, eu dou remédio. Tá? Bradicardias estáveis, nem remédio eu dou. Tá? Tranquilo. Encaminha para o cardiologista depois, tá bom? Como que eu vou fazer? Aí os remédios variam, obviamente. Antiarrítmicos para TV, magnésio para torsades, manobra vagal, adenosina para paroxística supraventricular, flutter ou ataque atrial, ou apenas controlar a frequência cardíaca aqui na fibrilação atrial, tá bom? Lembrar que fibrilação atrial instável, cardioversão elétrica, controle do ritmo. Fibrilação atrial, faça o score Chades-VA para ver se esse paciente tem critérios de fazer anticoagulação, né? Então, vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente no straight to the point, a gente lembrar do manejo da fibrilação atrial, que é anticoagulação, Chades-VA maior ou igual a 2 sugere início de anticoagulação, controlar o ritmo,
principalmente nas taquicardias agudas, instáveis, né? Ou de início recente, desde que eu garanta que esse paciente não tenha mais de 48 horas, eu anticoagulo ele antes. Se for menos de 48 horas de início, eu posso já fazer a cardioversão quase que imediata. Controle de frequência é sempre um dos primeiros passos, igual a gente viu no nosso fluxograma. E, por fim, o C da fibrilação atrial, que é controlar bem as comorbidades, ok? Obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa aula aprofundada e completa sobre arritmias, focadas aí para você acertar qualquer questões nas provas de residência. Continue aqui conosco.